Fala, gurizada, beleza? Queria conversar com vocês hoje aqui sobre um assunto que volta e meia surge aí na minha cabeça, ou então surge por meio de terceiros que conversam comigo, que é a relação aí entre os fóruns e as redes sociais. Eu, assim como muitos aí de vocês que acompanham aqui o canal, aprenderam muito do que sabem aí num fórum chamado Evol, né, que há cerca de 5 anos atrás aí ele era enorme, né, era a principal fonte de informação aí sobre aeromodelismo, e que depois meio que se perdeu, né, ficou uma coisa meio chata, tudo era motivo para tomar um gancho, tudo era motivo para ser banido. Então algumas pessoas começaram a criar ali alguns fóruns, né, algumas dissidências. Eu fui uma delas, eu criei um fórum aqui para o pessoal da região sul chamado AERS, que depois foi batizado de Pó de Balsa, para que as pessoas pudessem conversar, falar mais abertamente, sem tanto medo, inclusive falar mal do Evol se quisesse, né. O interessante foi que pouco depois, né, do AERS entrar no ar, eu fui contatado pelo pessoal do Evol, que me pediu formalmente para excluir do meu fórum qualquer menção ao Evol, né, que existisse nele, porque senão seria processado. Na época ali eu estava passando por uma situação meio complicada, né, não podia comprar briga aí de graça, acabei acatando a solicitação deles, mas hoje eu não faria isso não, sabe, eu achei um desaforo. Bom, a questão é que essa dissidência aí gerou uma série de fóruns que também passaram a ser muito utilizados, né? Vários fóruns regionais, alguns até com grande expressão nacional, mas que pouco a pouco acabaram sendo substituídos pelas redes sociais, né? Principalmente o Facebook e o WhatsApp. E é essa troca aí, essa substituição, essa preferência que eu gostaria de conversar com vocês, saber de vocês qual é que é o comportamento de vocês quando vocês precisam buscar, ou então quando vocês querem compartilhar alguma informação. As vantagens das redes sociais a gente não precisa nem tratar aqui muito profundamente, porque todo mundo já conhece, né? Tem muita gente, né? Tu vai ter uma audiência maior, tu vai ter uma resposta, de repente, mais rápida, mas nem sempre tão correta, né? É bom lembrar isso aí. O WhatsApp, por exemplo, é um lugar muito bacana quando tu tem que tirar uma dúvida rapidamente, mas ainda assim tu tem que contar com a disponibilidade, ou então com alguém que esteja ali naquele momento e que esteja disposto a te responder. Enquanto um fórum, ele tem algumas características um pouco diferentes, né? A interação ela não é tão em tempo real assim, embora também seja, né? Mas ele não é tão dinâmico. Mas por outro lado, ele tem algumas características que me fazem pensar se a troca de fóruns por redes sociais foi realmente uma coisa boa. Por exemplo, organização e a categorização de assuntos. No fórum eu posso ter fóruns específicos para construção, para multirotores, para helicópteros, para FPV Racer, para Pylon, para, enfim, praticamente qualquer coisa. Então eu posso acessar ali facilmente o assunto que eu estou buscando naquele momento. É uma coisa muito semelhante também ao que tem aí no Facebook e no WhatsApp, né, onde eu posso acessar o grupo que eu quero. A diferença é que não tá tudo no mesmo lugar e eu não consigo, por exemplo, buscar os assuntos que estão bombando ali, ou então perguntas sem resposta, se eu quiser ajudar, né, coisas nesse sentido aí. Outra coisa interessante nos fóruns é a facilidade em recuperar um assunto já tratado. Quer dizer, uma dúvida que já foi respondida, eu posso simplesmente ir lá e buscar ela, sem ter que fazer de novo, até porque uma hora as pessoas enchem o saco de responder a mesma pergunta, e no fórum isso aí é uma coisa que não acontece. A terceira vantagem do fórum é a validação da informação contida ali. No WhatsApp, por exemplo, tu vai ter um grupo onde tu vai fazer uma pergunta, vão te fornecer uma resposta, tu vai te dar por satisfeito e tu vai seguir tua vida. No fórum, geralmente, o que acontece? Tu faz ali uma pergunta, alguém vem te dar uma resposta, muita gente lê, e se tiver alguma inexatidão ali, alguma coisa errada, certamente alguém vai fazer questão de ir ali corrigir ou então melhorar a resposta que foi dada. Então o que eu vejo aí muito no Facebook e no WhatsApp é a proliferação de pessoas que querem ajudar, mas acabam ajudando com respostas incorretas ou então incompletas. E como no momento não tem ninguém ali para corrigir e também ninguém mais vai ver aquela resposta ali daqui 5 minutos, fica o dito pelo não dito, e certamente essa outra pessoa, quando for ajudar alguém ali, também vai passar adiante essa resposta, e assim sucessivamente aí, tá? Não que eu seja, né, a autoridade suprema de todos os assuntos, inclusive minha memória é uma porcaria, e muito daquilo que eu estudo, que eu aprendo, eu acabo tendo que estudar e aprender de novo um tempo depois, porque eu me esqueço. Eu mesmo devo ter sido vítima aí de muitas informações incorretas, né? Posso ter dado também algumas informações incorretas. Então o que eu me refiro a esse problema aí de uma maneira geral. É bom explicar, né? Porque daqui a pouco o cara começa a falar, mas o cara é metido, né? Olha só, o cara tá chinelhando. Tá? Não é isso.
E a última característica, ou vantagem, digamos assim, dos fóruns em relação às redes sociais é com relação à quantidade de pessoas que vão visualizar a tua publicação. Ah, Rafael, mas é uma coisa meio estranha, né? Uma rede social hoje em dia tem muito mais gente do que um fórum. Mas tu pensa o seguinte, digamos que tu esteja num grupo lá do Facebook que tenha 2.000 pessoas. O que acontece? Quando tu faz uma postagem, o Facebook ele tem um algoritmo que ele vai tentar calcular a relevância daquilo que tu está postando, ou seja, o quanto aquilo é interessante, e depois ele vai fazer uma outra conta lá para identificar quais das pessoas que fazem parte daquele grupo que poderiam ter interesse no que tu está postando. Eles calculam com base no conteúdo que as pessoas já viram, no que elas buscam, enfim, esse tipo de coisa aí. E depois, em terceiro lugar, como se isso aí não bastasse, eles ainda vão reduzir o número de pessoas que de fato vão ver a tua publicação, porque as redes sociais elas ganham dinheiro justamente com o impulsionamento das publicações, né? Eu faço minha postagem, depois eu vou lá, abro minha carteira, pego o cartão de crédito e pago do meu bolso para mais pessoas terem acesso ao que eu estou publicando. Então é natural que se eu não estou pagando, eles restringam, né, o número de pessoas que estão tendo acesso à minha publicação. Já num fórum que tem 2.000 assinantes, por exemplo, esses 2.000 assinantes são visualizações em potencial, porque é um sistema muito mais simples que não tem essas regras. Então o fórum ele deixa para o usuário essa responsabilidade de filtrar aquilo que ele quer ou não acessar. Então digamos que isso aí é uma política muito mais democrática, né, do que as redes sociais. É claro que não existe, né, só essa questão aí de fóruns versus redes sociais, né, existem outras frentes aí que existem, né, como por exemplo o YouTube, né, eu tô aqui, os blogs, eu tenho meu blog ali que eu consegui até um determinado momento registrar com bastante detalhes aí várias das minhas construções, só que nessa época eu tinha tempo, né, então tudo que eu fazia eu postava no Evol, depois postava no Pod Balsa, depois eu colocava no meu blog, né, e isso aí consumia um baita de um tempo. Então eu entendo que existem preferências, né? Algumas pessoas vão preferir ficar lá dentro do Facebook, outras pessoas como eu acabaram concluindo aí que a melhor maneira de passar alguma informação seria através de uma ferramenta como o YouTube, por exemplo. Mas o que aconteceu com relação aos fóruns é que foi uma debandada geral, né? E não está muito claro para mim quais foram os motivos, né? Eu sei que tem toda essa questão aí da interação entre as pessoas. No WhatsApp, por exemplo, tu te incomoda com alguém ali, tu sai daquele grupo, tu entra para outro, então tu já tá em 4, 5 grupos, tu não precisa mais cruzar para aquela pessoa. Então isso aí é muito fácil. Já no caso de um fórum, tu tem ali inúmeros participantes e existia uma política ali dentro dos fóruns, né, que me incomodava bastante, inclusive foi esse aí um dos motivos que me levou a criar o meu fórum, é que as pessoas mais experientes, que são justamente aquelas que deveriam mais contribuir, elas costumavam ser as mais arrogantes. Então é claro que sempre tem aquele preguiçoso, assim como tem também no Facebook, né? Que ao invés de ir buscar informação, ele primeiro vai perguntar. Mas nos fóruns a coisa era muito mais grave, porque muitas vezes uma pessoa sem qualquer subsídio para iniciar uma pesquisa, ela chegava fazendo uma pergunta e era praticamente agredida, né, pelos aeromodelistas mais antigos ali, né, mais sábios, e acabavam muitas vezes então desistindo de entrar no hobby, ou então nunca mais botavam o pé no fórum. Então era isso aí, eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito desse assunto, né? Houve uma época em que iniciar uma construção, seja de um aeromodelo, de um multirotor, de um helicóptero, e postar as fotos no fórum era uma coisa extremamente gratificante. Aliás, eu acredito que continue sendo uma coisa gratificante. O que eu não tenho mais tido tempo é de fazer a postagem, né? No caso do Dust ali, eu tenho tentado colocar lá informações, mas acontece que a agenda ela não permite ficar editando fotos e tudo mais, já que um fórum geralmente ele tem mais informações, né? Informações mais detalhadas do que a gente vê nos grupos de redes sociais, né? Que geralmente é uma fotinha ou outra, né? Num fórum, às vezes, tu chegava a ter 20 fotos ali por post explicando o que tu estava fazendo. Tá, então comentem aí no vídeo, né? Eu acho que é um assunto interessante. O nosso fórum aí, ele, de qualquer forma, ele vai continuar existindo. Tem pessoas ali que curtem bastante o negócio, muitos usuários ocasionais, né? Mas realmente, assim como todos os outros fóruns, né, ele já teve dias melhores. Tá, pessoal, era isso aí então. Quem gostou do vídeo aí, compartilha, né? Deixa o joinha, você sabe, me ajuda bastante o canal. E era isso aí. Falou então, gurizada. Um abraço.